Se está procurando um conteúdo inicial sobre como começar a modelar no ZBrush para criar modelos 3D como este, seja para impressão 3D, animação ou game, você veio ao vídeo certo. E para isso, vamos desenvolver esse personagem. Eu irei te mostrar os principais pontos, ferramentas, brushes, atalhos, através de uma série de vídeos. Então, bora lá? E aí pessoal, vamos dar continuidade no vídeo de hoje. Hoje eu pretendo começar a fazer e terminar essa parte da mão e dos pés. E se sobrar um tempinho, a gente já começa a fazer outras áreas aqui do corpo, como por exemplo a roupa, ou começa com o chapéu, e por aí vai. Mas logo de início eu pretendo ajustar um pouco aqui as dimensões do rosto, porque eu acho que essa expressão dele não está condizendo como essa daqui, ó. Parece que ele tá zangado. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui. E aqui ele tá meio que de cansado, tipo, de novo não, sabe? Então eu acho que a gente já pode ajustar um pouquinho essa parte de expressão aqui dele. Eu vou só usar a cabeça, então vim aqui, cliquei em solo. Na verdade, eu acho que fica melhor eu só desligar o corpo pra gente conseguir visualizar os olhos também, né? Junto com a cabeça. Então eu vou tirar um pouco dessa expressão. E para eu não mexer nada aqui nas pálpebras, eu vou isolá-la. Vai ficar mais fácil da gente mexer aqui no modelo como... Apesar que eu acho que aqui, ó... Deixa eu ver. Eu vou só pegar isso aqui, isolar. E aqui, ó. Pra sem querer, eu não... Com certeza, né? Se eu for ficar mexendo aqui com o Move, sem querer vai pegar essas áreas aqui, é uma coisa que eu não quero. Então o que eu vou fazer é pegar e mexer um pouquinho aqui, ó. É tudo questão de mover mesmo com a ferramenta Move, não tem mistério nenhum. É a verdade, não minto. Deixa eu ver aqui. Vou tirar um pouco aqui para eu conseguir mover essa parte superior. Aqui saiu. Vamos botar de novo. Pronto. Vou deixar essa expressão dele um pouco mais caída. Ele tá fazendo aquela coisa, mais uma vez, que isso aqui é a mesma analogia de todas as vezes a gente jogar com um personagem, morrer, e ele ter que fazer tudo aquilo de novo, né? Sabia não? Basicamente essa a proposta desse sketch. Um olhar mais chateado. Por mais que ele esteja parecendo o Smeagol, bonito! Acho que quando a gente inserir os cabelos e mais detalhes vai passar um pouco essa impressão. Vou mexer aqui rapidamente. Talvez eu acelere o vídeo nesse ponto para ficar mais fácil da gente prosseguir para as outras áreas, né? Então eu volto quando essa parte aqui estiver completa, porque eu só estou usando o Move mesmo. Uma hora depois... Só para demonstrar o que foi feito nesse modelo aqui, eu cheguei até certo ponto no nível de detalhamento que eu queria. Eu só fui usando a ferramenta de Move. Eu movi, ajustei tudo mais e usei algumas vezes o Clay Build Up. E foi esse progresso que eu tive aqui para representar melhor essa imagem de exemplificação do nosso sketch. E eu cheguei até esse ponto. A partir desse ponto eu dupliquei essa geometria, que foi essa cabeça aqui, ó. Pode ver que ele diferenciou bastante. E eu acho que esse aqui representaria muito bem o nosso modelo aqui. Então fui trabalhando e cheguei até esse ponto. Mas infelizmente, como vocês podem ver, eu perdi essa linha de progresso. Eu perdi todo o progresso. Como? Pois por acaso quando eu tava no meio dessa modelagem aqui, eu sem querer apertei em OK. Que merda, hein? E quando você aperta em OK, ele deleta todo o histórico de modelagem que a gente havia feito anteriormente, que eu ia mostrar pra vocês. E sem falar que no momento desse progresso do vídeo eu não estava gravando a tela. O quê? Porque por acaso eu achei que estava funcionando, mas na realidade não, eu não estava gravando nada. Cara, de novo! Mas só para vocês terem noção que com a ferramenta de Move e Clay Build Up eu fui ajustando até chegar aqui. E agora a gente pode começar a trabalhar na mão, que é o objetivo principal desse parte do vídeo. Então bora lá. Tá, agora para criar essa parte das mãos eu vou fazer um objeto separado. Eu gosto sempre de usar um cubo
para começar a fazer a mão, por mais que ela seja diferente na sua geometria, né? Ela não respeite um modelo único, mas eu sempre gosto de começar com um cubo e eu vou mais ou menos escalonando aqui com a ferramenta do Gizmo para a proporção que eu acho mais adequada para começar. O que a gente já pode fazer é duplicar isso aqui mais uma vez para fazer os dedos. E muita gente tem dúvida de qual tamanho seria o dedo ideal. E geralmente o tamanho do dedo maior seria equivalente à sua palma da mão. Então, se você fazer uma métrica aí, faz uma medida mais ou menos assim, um pouquinho menor, que vai ser a medida do seu dedo maior. É verdade. Então é isso que eu vou fazer com esse personagem. E eu vou blocar aqui essa parte do dedo principal, só para eu ter dimensão onde é que vai ser e se comportar toda a geometria com uma ferramenta de blocagem que a gente já conversou antes. Não tô lembrado não. Para esse personagem eu vou fazer ele com 4 dedos mesmo, só para a gente economizar um pouco de trabalho, né? Que essa é uma técnica que a gente usa só para pular um pouco esse trabalho de fazer um dedo a mais em ambas as mãos. Então eu vou blocar aqui toda essa parte da geometria da mão. Vai ficar mais ou menos aqui. Acho que esse tamanho tá legal. Eu não vou fazer ela com essa parte da luva, porque eu vou fazer posteriormente. Então a gente só vai se concentrar nessa palma da mão. Eu vou tirar a visualização aqui dessas partes do modelo para a gente não ter interferência na cena. E eu vou começar a trabalhar aqui. Primeiro vou adicionar já o Dynamesh. Tá. E vou passar os buffs aqui só para tirar um pouco essas quinas aqui sobressalentes. E bom, para fazer a mão é bem simples. De forma geral, a referência que você tem está na palma da sua mão, né? Então qualquer coisa é só você visualizar aí. A gente está fazendo a base da mão direita, né? E para isso é só visualizar a sua mão aí. É bom sempre ter uma referência ao lado, mas como esse modelo aqui pretende ser com intuito cartúnico, a gente vai dar prioridade sim para anatomia, mas não vai se preocupar tanto em seguir uma referência anatômica real, que tem mais detalhes, né, em sua consistência. Mas basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Desse ponto aqui eu posso usar o Done Standard só para fazer algumas marcações, que eu vou marcar essa linha aqui do polegar, né? E uma linha que vem daqui, ó, e vai cruzar toda a palma da mão. Isso é só para ter dimensão das dobras, né? Dobra de cada mão aqui. Vai ser mais ou menos isso. Aqui eu já vou trabalhar um pouquinho nessa parte do ossinho aqui, ó. Que a gente tem esse ossinho que sai daqui e conecta embaixo. Mas tudo superficialmente, porque eu pretendo que seja essa parte preenchida com luva. Então a gente não vai ter tanta dimensão assim de detalhes, a não ser com uns rasguinhos aqui que eu vou ter da luva, né? Então a gente está se baseando como se ele estivesse vestindo uma luva mesmo, que é aquela luva branca que o Mario usa. Bom, infelizmente eu perdi aquela parte lá do progresso do modelo. Já era. Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, porque nós usamos no caso eu usei as mesmas ferramentas anteriores do restante do modelo, só usando o Move, o Clay Build Up e assim adaptando. Bom, aqui, essa parte do dedo que a gente já começou, eu geralmente gosto de fazer ele mais arqueado, mas para esse tipo de modelo aqui eu vou fazer ele assim mesmo, reto, né? Só vou fazer as curvaturas gerais de cada dobra aqui do dedo, sem acrescentar muitos detalhes, porque a gente vai trabalhar em detalhamento posteriormente. Então já posso vir dar um Dynamesh, lembrando que Dynamesh está aqui, mas se você não souber onde fica, ele está em Geometry, Dynamesh, e tem as mesmas opções que eu botei aqui de atalho. Vou tirar um pouco aqui, que é a parte da unha,
para dar um arqueamento. Ó, vou até isolar para ficar melhor. Posso vir com o Move e deixar aqui um pouquinho para baixo, só bem levemente. Aqui, na nossa dobra primária, que seria essa parte aqui, né? Se você observar a sua mão, aqui ela já tem uma dobra. Então a gente começaria a trabalhar a partir da segunda dobra, que é aqui, e a última dobra, que seria mais ou menos aqui. Vamos ver como é que ficou. Em comparação com esse osso, ele não está respeitando a geometria, né? Então a gente vai ter que abaixar isso aqui um pouquinho mais. Porque se você reparar, é exatamente na proporção aqui do osso. Eu até esqueci de ligar as ferramentas de simetria, mas vou dar um Mirror Weld para ficar tudo igual. Ó, pode ver que ele aumentou, mas eu só vou diminuir novamente. Mirror Weld. E é isso aí. Acho que aqui tá certo. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais para trás. E é isso. Para fazer o dedo eu sempre gosto de começar com cubo mesmo, que eu acho mais simples. Tem gente que começa com um cilindro, mas vai de cada um. E vou fazer uma protuberância de leve aqui nesse dedo, aumentar um pouco a subdivisão, talvez para 200 já, porque a geometria é pequena, né? Ué. E vou fazer uma outra aqui, ó, rente a esse osso. Que eu posso tirar um pouquinho para não ficar tão dobrado, né? Essa aqui, né? E aqui eu vou usar um Move para botar um pouquinho para dentro. E é isso aqui, ó, que a gente tem. Esse dedo aqui pode ser um pouquinho mais assim. Aqui mais largo, né? E acho que é isso aqui. Deixar aqui um pouquinho mais barrigudinho. Acho que assim tá ótimo. Bonito! O que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora é apenas duplicar. Eu não preciso fazer em todos os modelos, já que eu botei só como referência. Então, para duplicar o seu modelo, vem aqui, ó, Duplicate. Ele duplicou, mas está no mesmo local. Desliga a simetria, porque senão ele vai fazer isso, ó. Então desliga a simetria e joga para o lado que você quer. Eu vou encaixar exatamente aqui. Eu botei só como uma referência de local mesmo. Eu vou diminuir um pouco no Scale. Acho que assim tá bom. Para eu ver essa circunferência aqui, ó, essa geometria, mesmo com uma outra por cima, é só eu vir em Transpose, que ativa a opacidade, ou em Ghost, que você consegue enxergar tranquilamente. Aqui eu posso esticar um pouquinho para conectar com a parte da base da palma da mão. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Dupliquei. Opa, esqueci de ligar a simetria. Venho pro lado aqui direito e faço isso. Aqui é levemente menor do que o dedo do meio, né? Então, isso aqui que nós temos. Tá. Ficou bom? Acho que ficou. Vou deletar essas referências que eu fiz. Vou desligar essa opacidade aqui. E olha como a gente ficou aqui, ó. Podem ver que essa mão, ela tá um pouquinho esticada. O que eu gosto de fazer para ficar mais anatomicamente correto é dar uma arqueada. E eu venho com essa ferramenta do Gizmo, né? E dou uma leve rotação aqui para baixo. Se você observar, quando a sua mão está em repouso, mesmo que ela esteja esticada, ela tem um leve arqueamento. A não ser que você faça força para ela ficar reta, né? Mas normalmente ela tem esse leve arqueamento aqui, ó, que eu gosto de deixar para ficar mais natural. Vou fazer isso aqui também com o dedo do meio, porque normalmente o dedo indicador é o que fica mais em cima, e aqui na base da mão, sua mão funcionaria mais ou menos assim. Aqui tem uma espécie de arco assim, ó.
sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas funciona como um arco aqui assim, decrescente. Ou uma linha decrescente, né? Mas bem de leve mesmo. Mas isso é mais tomado à risca quando você faz um modelo real. Lembrando que esse modelo é cartúnico. É? Então, cartúnico ou cartunesco, não sei como é que se diz. Como você é burro. Então a gente pode dar esses miguezinhos assim de vez em quando. Aqui, ó, é um pouquinho mais para frente. Se você observar, essa região da sua mão, do dedo mindinho, aqui tem 3 dedos, né? Mas o quarto ele seria mais inclinado para trás. Tanto é que a gente pode trazer um pouquinho mais para trás assim. E ficaria aqui, ó. Acho que é isso. E pro polegar. O polegar é um dedo diferente dos outros 4. No caso, nossos aqui são 3, né? Mas da mesma forma, eu utilizo esse dedo aqui, do meio, como sempre. Como assim? Não entendi. Opa, esqueci de desligar. Venho aqui, ó. Giro. E tento encaixar exatamente aqui onde está a nossa referência. Posso ligar a opacidade aqui, só para ver como é que ele ia ficar. E notem que eu só copiei, né, para ter uma outra geometria como base aqui, mas eu vou trabalhar em cima dela para ela ficar o mais parecido possível com o dedo polegar. Eu posso até deletar isso aqui já. E observem que o seu dedo polegar, essa parte da cabeça, ela é um pouco diferente das outras cabeças. Então, se você ver a sua mão de lado, vocês percebam que o seu dedo ele não fica assim totalmente reto. Ele tem uma leve rotação. Aqui está dando 42 graus. Talvez 47, 45 graus assim. E ele é levemente mais projetado para baixo do que os outros dedos, então ele ficaria mais ou menos aqui, se você observar bem. E essa parte da base a gente pode rotacionar. Deixa eu ver onde ela está. A base está aqui, ó. Eu já vou até botar no eixo correto. Essa parte da base a gente pode rotacionar um pouquinho mais para baixo também. Tem que fechar o cadeado aqui e rotacionar. Então a mão ficaria mais ou menos assim, ó. Observem sua mão. É mais ou menos isso. Esse posicionamento aqui que você teria com uma mão em repouso, né? Uma mão em descanso. Eu acho que é isso. Agora, nós só vamos conectar essa parte aqui com a parte da palma da mão. Então, vou pegar a palma da mão e fazer o mais breve possível aqui. Breve não, né? O mais coerente possível aqui na conexão do nosso polegar. Essa parte de modelagem é sempre observação. Você observa como funciona naturalmente as coisas e replica em 3D. Pode ver que ele está com o osso aqui uma parte muito alta, né? Então a gente tem que fazer isso aqui porque essa pelezinha é um pouquinho mais fina. Então posso tirar com Clay Build-Up também. Aqui também. E é isso. Essa parte do polegar parece um pouco com uma coxa de frango, se vocês observarem, ó. Sabe aquela coxa de frango? Fica parecendo. Então essa parte aqui é um pouco mais carnuda, né? A gente pode inserir massa tanto com Clay Build-Up ou vir no Move, pegar e selecionar essa área aqui e trazer para baixo. E eu fiz essa linha justamente para respeitar essa área de tolerância, né? Pode vir aqui e fazer isso. Pronto, eu acho que tá legal. O que a gente pode fazer também é dar uma leve... como é que eu poderia falar? Não sei. Deixar a palma da mão aqui um pouco mais fina em comparação com o resto. O centro da sua mão, ela tem uma leve protuberância para dentro. Não sei se isso seria uma forma exata de falar, né? Tudo errado. Mas é como se ela tivesse uma cavidade, eu acho que fica melhor. Cavidade para dentro aqui, ó. E isso aqui a gente pode dar um smooth
para tirar essa quina. Deixa eu ver. Aqui eu posso deixar ele um pouquinho mais pro lado, só para dar um espacinho entre um e o outro. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais assim. E esse aqui um pouquinho mais para cá. É como se ele tivesse com o dedo um pouquinho esticado, né? Acho que a palma da mão tá de boa. Tá ligado, irmão? Eu vou ligar todas essas modificações que eu fiz aqui, ó, em um único modelo. Pode ver que são 1, 2, 3, 4, 5 modelos. Então, com a palma da mão, eu venho Merge, Merge Down. Ou eu clico aqui, ó, que eu já botei o atalho também. É a mesma coisa, na ferramenta de Subtool. Então, tá certo. Opa. Espera aí que fiz alguma besteira. Ah, não, tá certo. Merge, foi. Aqui com 128, acho que vai ficar bem feio, ó. Viu? Então vou aumentar um pouco mais para 200 e alguma coisa. Eu acho que manteve os detalhes. Então ficou bom assim. E pode ver que rapidamente a gente colocou a mão e já inseriu os detalhes superficiais, né? Faz tempo. Para administrar toda essa forma aqui. A parte da cabeça e da estrutura do corpo demora um pouco mais, porque tem mais volume, tem mais coisas que você precisa observar por conta da anatomia. Mas a mão é um pouquinho só mais simples. O que eu posso fazer aqui direto já na palma da mão, no polegar que eu ainda não fiz, é só administrar um pouco esse volume aqui. Que seria o volume da cabeça, do dedo. Então, acho que assim já tá bom. Talvez nem precisasse mexer tanto, né? Acho que é isso aí. Tá com uma mão meio que de ET. Uai! Mas isso aí é para economizar dedo. Então vou ligar aqui de novo o nosso body. E isso aqui também. Ah, aqui ó, tem que dar um smooth aqui, eu acho que tá muito marcadinho. Você pode fazer o seguinte. Esse osso ele não para aqui, ele dá um pouquinho de interferência na parte superior do dedo. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Pode ver que eu tô fazendo bem grotescamente mesmo. Ué. E dou um smooth aqui. Mas é uma parte de construção, né? Personagem. Então fica tranquilo de você fazer isso, que dá pra corrigir posteriormente. Porque a gente ainda tá meio que blocando essa parte estrutural. Vou pegar aqui, botar o meu gizmo mais ou menos aqui no epicentro. Vou girar 90 graus. E vou colocar ele na mão do lado esquerdo da sua tela, que seria a mão direita, né? Assim fica mais fácil de vocês visualizarem o sentido. Vou colocar aqui, ele não tem uma mão tão grande como na referência. Então vou diminuir bastante e até botar a cabeça aqui pra gente conseguir visualizar. Como assim? Não entendi. Diminuir aqui, ó. Fica um pouquinho maior. Dá um mirror and weld para copiar para o outro lado. E ficou assim. Que merda. O que a gente já pode fazer agora é ajustar esse pulso, porque eu já tenho uma referência de mão, né? Então vamos ajustar esse pulso, que ele é um pouco mais fino também. Então a gente pode tanto dando smooth aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Ah, tá ligado sim a simetria. Um smooth aqui para encaixar nessa mão. Aqui ela teria uma ligação maior aqui, ó. Só para ficar certinho. Porque isso aqui não vai ter tanta interferência, já que a gente vai botar como se fosse aquele encaixe da luva, né? Aqui eu vou ajustar um pouco mais, ó. Tá bem... Uma quina muito grande aqui, ó. E não é assim que funciona. Vocês podem estar se perguntando, como é que você sabe que é assim, que tal, como a forma é assim? Não, nada a ver, irmão. Bom, foi tempo de estudo mesmo. Eu acho que eu gastei mais tempo quando eu desenhava, que eu sempre desenhei, né? Olhando como é que funcionava a anatomia,
do que quando eu realmente decidi trabalhar com 3D, porque isso já estava meio que enraizado na minha cabeça. Então, qualquer modelo que eu já vi, assim, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, exceto as partes musculares, que o corpo tem muito músculo, né? E acaba que a gente se perde de vez em quando. Mas acho que é devido ao desenho que eu consegui fazer isso e deixar impregnado na minha cabeça, né? Tá, a parte daqui foi feita. O que eu posso fazer de referência já é inserir um cilindro para se comportar como se fosse isso aqui. Eu acho que eu não vou unir ele agora não. Vou deixar assim. Só para ver como é que vai ficar. E depois eu crio não, né? Depois eu pego esse material aqui e coloco lá nesse modelo só para ser definitivo. Acho que um pouco assim tá bom. Vou dar um smooth em tudo. Posso vir Resolution 300. Deixa eu ver se foi. Agora foi. Vou vir aqui, ó, selecionar, inverter a máscara e puxar um pouquinho para frente só, para dar uma sensação de continuidade, né? Para não dar a impressão que o modelo tá ali do nada. Eu acho que tá legal assim, cara. Talvez até eu acho que eu já vou pegar aqui nesse modelo, trazer ele para cima. Esse aqui são as mãos, né? Vou já dar um merge já. Acho que ficou bom. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Tem um merge. Acho que aqui a resolução tava em 300, né? Pronto, aqui ó. Como é que ficou legal? Vou dar um smooth. Ficou legal. Bem louco. Vou duplicar pro outro lado. Mirror Weld. Pronto. Ficou bacana já. Não vou inserir detalhes agora, porque a gente está com poucos detalhes, eu vou unir tudo depois. Então vou deixar assim. E como eu disse para vocês, essa luva vai ter buracos, né, de desgaste e tudo mais. Não vou fazer agora porque vai ser no nível depois de detalhamento. E agora a gente só vai blocar as formas aqui da estrutura do personagem mesmo. O que a gente já pode fazer também, que eu falei no início do vídeo, é blocar o pé. Então o pé, igualmente as mãos, eu vou fazer com um bloco mesmo, com esse cubo. Posso deixar aqui no centro, deixar mais embaixo aqui, ó. E eu vou deixar dessa altura que tá boa. Eu não jogo ele pro lado porque eu quero aproveitar essa simetria. Vou duplicar ele para ser os nossos dedos. E os dedos do pé funcionam diferentemente dos dedos da mão. Então a gente já vai ver isso como é que funciona. Eu dei para adaptar, né? Vou deixar ele aqui mais na base. Acho que aqui é assim. Tá bom. Vou esconder esses aqui. Cadê? Esse. De cima também? Não, de cima já tá. Só tá os dois, então tá bom. Eu vou cortar essa parte aqui de cima e vocês vão ver o porquê. Então Ctrl Shift. Aí aparece a ferramenta de seleção, clica nela para você mudar. Trim Curve. Com Trim Curve, se você simplesmente clicar e arrastar, ele fica reto, né? Então o corte que você dá é reto. Mas se você, com o Ctrl Shift pressionado para habilitá-lo, no momento que você clica na tela e aperta o Alt, você consegue fazer a curva no momento que você clicou, né? Então no ponto que você clicou, ele faz a curva. Ah, agora eu entendi! Eu vou fazer a curva mais ou menos aqui. E se você clicar duas vezes, ele faz uma quina ao invés de uma curva. Então, vou clicar mais ou menos aqui. Ó, ficou assim. Venho novamente com Smooth, mas antes eu ligo com simetria. E é isso aqui. Vou puxando para frente. Esse dedo talvez esteja muito grande. Tá. Vou ajustar só a blocagem aqui do pé. Vai ser o pé esquerdo, né? Vou fazer o pé esquerdo primeiro. Depois eu duplico tudo. Deixa eu ver.
Eu vou fazer o pé primeiro, depois eu faço a bota. A bota é um pouquinho mais simples. Na verdade, a gente já pode fazer o seguinte. Com essa base aqui eu já faço a base da bota. E depois eu estruturo o pé, né? Que aí acho que já fica mais simples pra gente. Ó, eu desliguei a simetria porque o pé ele é assimétrico. E para isso, a gente não pode ter a geometria com a simetria ligada. Então eu vou fazer essa base aqui. Deixa eu ver, aqui eu posso ligar a simetria. Acho que para a base da bota tá bom. Vou duplicar, esconder e trabalhar na base do pé agora. Então do pé eu vou diminuir um pouquinho mais. Acho que tá muito grande esse pé, né? É verdade. Mais um pouquinho. E eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver de cima. De cima talvez um pouco menos. Podem ver que a todo momento eu estou desligando e ligando a simetria. Somente em alguns pontos. Para eu conseguir trabalhar com perfeição, né? Aqui eu já posso ligar. Talvez o pé esteja muito grande de novo. Tem que lembrar que é um personagem cartoon. Cartoon semi-realista, né? Aqui vai ser pra dentro e aqui um pouquinho arqueado pra fora. Vai ser uma linha aqui assim, ó. Acho que a base do calcanhar esteja muito grande. Diminuir um pouquinho aqui. Tá, vou fazer com o Clay Build Up só uma referência para esse ossinho aqui. Pronto. Vou com essa ferramenta de máscara. Vou dar um smooth nele para conseguir jogar para cima. E vou tirar um pouco o tamanho da espessura com... Como é o nome disso? Não sei. Com Scale. Ligo de novo a simetria. Com Move. Acho que é isso aqui. A gente não precisa fazer o pé todo, a perna toda. Só para encaixar aqui na calça, que é um macetinho que a gente tem. Vou recalcular aqui a geometria. Deixa eu ver de cima. Acho que de cima tá bom. Aqui um pouquinho mais para trás. Aqui, ó. E aqui, vou fazer só uma marcação com Dan Standard. Aumentar um pouco mais aqui, ó. 270. Jogar um pouquinho mais para trás para dar uma arqueadinha aqui, ó. Vai ser um tanto quanto cartunesco, que um pé vai estar descalço e o outro não. Legal! Fazer uma gordurinha aqui de dobrinha. Mesma coisa aqui. Aqui também. A parte do pé. Essa parte aqui, geralmente a gente não se importa muito, né? Que é uma parte que nós não iremos ver. Não precisa enxergá-la. Mas o que a gente pode fazer aqui é dar uma leve arqueada. O peito do pé ser mais proeminente. Posso até dar uma marcação aqui, ó. Bem grotesca mesmo. E aqui vai ser tipo um buraco. Não um buraco, né? Mais uma protuberância para dentro. Tudo errado. Olha esse peito do pé. Tá muito para fora. Menos. O que eu posso fazer é selecionar tudo. Inverter a máscara. Vim com o gizmo aqui, ó. Para deixar ele um pouquinho mais reto. Deixar essa parte do calcanhar mais para fora. Esse aqui vai ser o dedão do pé.
mas eu não vou botar ele na posição correta inicialmente, assim como eu fiz os outros dedos. O que a gente pode fazer agora é dar um smooth. Vou ligar a simetria, dar um Move and Weld já para deixar tudo certinho alinhado. E o dedo do pé, ele vai ser um dedo bem feio mesmo. Que nojo. Como se fosse um dedo que anda muito tempo descalço, um pé que anda muito tempo descalço. Aquele dedo de velho mesmo, feio pra caramba. Como? Aqui na unha, eu vou trabalhar nela depois, vai ser um modelo separado. E eu vou encaixar como se tivesse uma unha meio feia aqui. Vai ser um dedo do pé, vai ser um pé feio, gente. Bonito. Então já vai se adaptando aí. Vamos fazer um pé feio mesmo. Um pé descalço e um pé com sapato. Aqui no dedo do pé, deixa eu ver como é que é meu dedo do pé. Pera aí. Eu fui ver meu pé aqui. Eu não acredito no que eu ouvi. Como eu disse, tem referências que estão no seu corpo, então é só você visualizar. Ele vai ter 4 dedos também no dedo do pé, porque se tivesse 5 ia ser totalmente esquisito, né? Já que na mão tem 4. Ué. Vou botar ele na posição correta, que é aqui, ó. Acho que é isso. Vou duplicar para fazer os outros 3 dedos faltantes. Como você sabe, é só duplicar ali, vir aqui e virar. Esse dedo aqui vai ser mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Acho que um pouquinho menos. Esse aqui, ó, eu acho que tem que ser um pouquinho mais para fora. A gente tem que prevenir, porque quando a gente mesclar tudo isso em um único modelo, né? Para isso não se unir, que às vezes acontece. Vou duplicar novamente, trazer para cá. Podem ver que todos os dedos estão iguais, e eu vou diferenciar isso agora. Vou pegar esse dedo mindinho e vou fazer igual ao meu. O meu tem tipo uma corcundinha aqui, ó. Que nojo. Vou diminuindo a tamanho, né? Porque ele tem tudo como base, tá tudo na base no chão. Então se eles estão todos no chão, eles têm que ter um nivelamento aqui, em comparação com o dedão. Foi? Acho que foi. O que eu posso fazer para aproveitar esse modelo aqui, ó. Opa, é vir aqui e puxar, ó. Deixa eu recalcular. Para fazer essa parte do osso, do tendão também, que ela vai até um pouquinho mais lá para trás. Observa aí no seu dedo, exatamente assim. Nunca nem vi. Eu vou reduzir até um pouco esse volume aqui da parte do peito do pé, né? Para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Aqui eu vou um pouco para dentro, arqueado. E aqui tem que reduzir, aumentar um pouco mais. 500. Tá bom. Aqui vou cavar um pouquinho. E é isso aí. Espero que esteja resolvendo suas dúvidas aí na hora da modelagem. Ih, rapaz. Eu sei que esse conteúdo possa parecer que seja inicial, né? Mas eu garanto que com o decorrer do processo vocês vão vendo como é que funciona a nível mais de detalhe, maior de detalhes e procedimentos. Não que eu saiba tudo, mas o pouco que eu sei, eu acho que para quem está iniciando já faz uma certa diferença. Já que quando eu iniciei nesse trajeto, nessa carreira de 3D, todos os conteúdos que eu achava eram em inglês, até hoje, né? Tudo em inglês. É bom que a gente pratique inglês, mas quando tu não sabe... Só sei ler só as figuras. Aí já era. E na época eu não sabia. Então é uma forma de ajudar aí o pessoal que está começando, já que tem poucos conteúdos desse tipo, abordando todo um processo, né? Se vocês tiverem sugestões de vídeos aí, o que eu posso comentar, o que eu posso fazer sobre, para ajudar vocês ou outras pessoas também, só deixar aí nos comentários, que eu vou avaliando, vendo, e tudo dentro do possível, da onde eu sei, ou até se eu não souber eu busco informação e ajudo vocês. Se tiverem alguma dúvida é só deixar uma mensagem aí nos comentários, que eu analiso e tento te ajudar.
Não tem mais muito do que trabalhar, por enquanto, pelo esse nível de detalhe que a gente está agora, né? Depois eu posso inserir uma quantidade maior, mas a pretensão é pegar e blocar tudo isso em um modelo só. Então a gente só tem que observar como é que vai se comportar para depois fazer um modelo unificado. Ó, olhando de baixo, ele está com o pé um pouco fino, né? Vou trazer um pouco mais essa protuberância. Vai ficar um pé triangular. Eu ainda estou achando ele um pé muito grande. Deixa eu ver. Deixa eu ver no modelo todo. Não sei. Vou já unificar ele aqui. Cadê? Tá tudo aqui embaixo, né? Tá. Então vou dar um merge down. Sem unir por enquanto. Então merge down. Merge down. Merge down. Falta só o dedinho, né? É isso aí. Vou aumentar o nível de subdivisão para não perder certos detalhes que eu já fiz. Acho que tá bom 500 mesmo. Só passar o smooth aqui, ó. E é a hora de suavizar essas conexões. Embaixo nem tanto, mas em cima sim. Só para não parecer que, igual aqui, ó. Dá para parecer que ele foi colocado aqui, né? Para isso a gente insere massa, vai com smooth. Tá tudo certo. Como eu disse, a unha vai ser separada e eu não vou fazê-la agora. Ainda bem. Só vou deixar esse modelo aqui. E vamos ver como é que tá aqui, ó. Vou ativar toda essa parte aqui. Vou botar o pé no posicionamento. Aqui, ó. Deixa eu ver. Será que menor fica mais legal? Um pouquinho maior. Acho que é assim, tá legal, né? Acho que tá legal assim. Dá um hand weld. Como eu disse, agora a gente trabalha na parte do pé, ó, na parte da base da bota. Só vai ser essa bota aqui. E eu vou definir essas áreas e depois vou separá-la porque ela tem um furo. Tem um furo aqui. Então o que eu posso fazer é já deixar ela no tamanho correto. Deixa eu ver. Apertar a opacidade com Ghost. Eu consigo visualizar melhor. Posso tirar isso aqui e a cabeça dele e o olho dele. A área vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Posso deletar essa parte de baixo. Vim com o Ctrl selecionar, dar um smooth nele e com o gizmo trazer para baixo. Essa bota, ela não vai ser uma bota com muitos detalhes não, porque a bota do Mario em si, ela é um boot mesmo comum. É? Não tem muita coisa não, de detalhamento, né? Para encaixar, como eu fiz aqui em cima na parte da luva, eu vou fazer aqui embaixo na parte da bainha. Deixa eu ver se está muito grande, talvez esteja muito grande isso aqui. Tá bem legal, tá ficando legal. Tá, o que eu posso fazer aqui agora, eu vou duplicar essa parte da bota, dupliquei, vou isolar, e eu quero deixar
só essa parte aqui da base. Só essa parte aqui, ó. Que eu vou fazer isso aqui. Tá vendo? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vou cortar novamente pra ficar reto. Eu acho que é isso aqui, ó. O que a gente pode fazer também é pegar uma bota de referência para fazer um nível de detalhe legal. Mas agora, como base, pra mim tá de acordo. Eu vou fazer nível de detalhe até para inserir mais coisas aqui depois, porque a gente pode ir selecionando e extrudando essas áreas. De imediato eu acredito que seja isso. Peço desculpa novamente por conta da parte do rosto. Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo.